Eu também vou entender e você também vai entender agora quais são as diferenças entre líder e por que um líder pode ser um farol muito importante para você, para te guiar, né, nos lugares certos, ideais e assim por diante. Tudo bem com você, Eliane? Tudo bem, Thiago. É sempre um prazer estar aqui. Seja bem-vinda mais uma vez, como Obrigada. sempre. Bom, vamos lá. Vamos identificar antes o que é um chefe e um líder, porque às vezes as pessoas confundem isso. Parece a mesma coisa, mas não necessariamente, né? Vamos pensar assim, numa cultura que a gente vê por aí, que a gente vê falar, se diferencia esse chefe no sentido assim, de um papel daquilo que a gente via mais, vamos dizer, uma coisa mais antiga, mais aristocrata, mais retrô. Mais retrô, eu adorei essa, mais retrô, que é o eu manda quem pode, obedece quem precisa, né? Naquela coisa mais Ou quem autoritária. tem juízo. Quem tem juízo, verdade. Isso mesmo. Que eu diferenciei o ditado, quem tem juízo. Né? Então, uma coisa assim, mais manda, obedece. A gente vem no entendimento disso como chefe. Mas é claro que a gente usa o termo, e eu lembro que eu tinha um liderado que me chamava de chefa, de chefinha, e era uma coisa bacana, não era, pelo menos eu achava que não era. Né? Não era uma coisa ruim. Desse jeito. Mas não era não, a gente tinha uma relação bacana. Mas assim, pra gente poder diferenciar realmente com relação aos papéis, né? E quando você fala de líder, você está falando de uma pessoa que ela olha para as outras pessoas da equipe. Ela também tem um olhar de desenvolver essas pessoas, né? Porque dentro do setor ele vai ter que olhar para os processos, que daí, né, a gente pode até conectar já com o farol, né? Para onde eu vou, para onde eu levo essa minha equipe. Mas também tem que olhar para as pessoas e processos, essa linha. Então, quando a gente fala geralmente do chefe, é aquela coisa assim, que ele está mais voltado para o que tem que fazer e pronto, acabou. Né? E o líder, ele tem, então, essa tratativa diferente, um desenvolvimento diferente, um posicionamento diferente. Você sabe que, ao mesmo tempo, eu acho muito interessante essa abordagem, porque a gente tem ainda, culturalmente, como você iniciou falando, essa questão de chefe. Porque existe ainda nos crachás das empresas. Chefe de setor, chefe de gestão, chefe de não sei o que lá. E deveria talvez ser mudado, né? Líder de setor, líder de alguma coisa. Mas não deixa também de ser essa questão de gerenciamento, né? De ser o que comanda aquilo. Isso. Porém, como a gente... Ali o papel, exatamente. Esse comando, né? Mas aí, como a gente... até você trouxe pra gente hoje, essa questão do farol, que é mostrar para o liderado onde a gente pode chegar. É mais ou menos isso? Isso, é você ser inspiração, é você se colocar num posicionamento de... se eu sou farol, as pessoas vão olhar para mim e vão entender para onde vai. Vamos pensar lá no mar, né? O farol... O barco vai se guiar, vai saber, ali tem um farol, então eu posso me guiar, me direcionar a partir desse farol. Então, na liderança, a gente vai pensar dessa maneira. Então, como que eu posso ser farol para o meu liderado? Então, isso está muito associado à inspiração, à motivação, eu mostrar um caminho, ao exemplo, né? Que o exemplo, ele é tudo com relação à liderança. E aí, como a gente falava, existem como a gente chama assim, os cargos, né? Mas o que vai dizer se você é líder ou não é como você desempenha o teu papel no comando, como a gente disse, no gerenciamento do setor, né? Eu vou saber se eu sou líder, se eu estou desenvolvendo outras pessoas, se eu estou realmente tendo comunicação com as pessoas, né? Se eu não estou tendo isso, daí eu posso estar naquele papel de chefe que a gente falou, que é simplesmente designar as coisas ali. Então, para ser o farol, ele exige mais esse líder, né? Por exemplo, a Maria, que é lá de Toledo, está participando aqui junto com a gente, e até ela colocou, né? A liderança é importante porque o líder sabe exatamente o que está acontecendo no setor. Mas, ao mesmo tempo, é aquela história. O líder, ele pode saber o que está acontecendo em todos os setores, ou pelo menos, assim, tentar entender o que acontece em tudo. Isso, muito bacana, né? Que Maria, que legal, a Maria participando com a gente, muito bacana. Porque ele precisa ter esse papel realmente, de ter uma visão macro, né? Macro. Então, uma visão macro, então o que está acontecendo? E assim, para eu ser esse farol, olha o quanto que exige, né? Eu preciso me desenvolver enquanto pessoa, enquanto líder, eu preciso desenvolver a minha mentalidade. De repente, até ontem eu estava num setor e eu, como colega, e hoje me colocaram nesse papel de líder, né? Eu fui promovido, então eu preciso trabalhar a minha mentalidade junto com isso, para eu ser esse farol. Hoje as pessoas têm muita informação, né? A própria Maria está aqui compartilhando com a gente, conversando, então a gente tem acesso a muita informação. Então, se eu quero ser esse exemplo, essa inspiração, eu preciso pensar qual a posição que eu quero ter aqui nessa empresa? Como que eu quero ser visto, né? Ao mesmo tempo, o que o meu cargo requer que seja executado
em prol da empresa, né? Qual que é a minha meta? Se é venda, quanto que eu tenho que vender, né? Se eu tenho uma equipe, quem que está desempenhando? Quem que está com dificuldade? O que que precisa ser desempenhado? Que processos tem aqui? Sim. Então, olha como isso é complexo, né? E muitas vezes a pessoa ela é promovida e ela vai muito assim no direcionamento das tarefas. Depois ela precisa ir aprendendo e aprimorando esse papel. E uma das coisas que eu acho tão interessante e importante a gente falar sempre é sobre essa, muitas vezes, busca solitária sobre soluções e que não é muitas vezes o ideal. Você pode e precisa perguntar para as pessoas também. Isso também é ser um bom líder, não é? Com certeza, né? Isso é não se colocar como só eu que sei, né? Não preciso de saber de tudo. Sim. Eu preciso saber quem sabe. Eu preciso que, né? Exatamente. Eu preciso contratar pessoas que desenvolvam, né? Isso que você falou, até falando assim na contramão. Eu já vi isso acontecer, né? Ah, o líder vai lá, o gestor, o empresário vai lá e contrata uma pessoa. E ele não pergunta, ele não dá espaço, às vezes, para a pessoa se desenvolver, ele vai lá só, ele diz o que tem que fazer, então, às vezes, você está deixando de aproveitar aquele recurso que a própria pessoa está trazendo. Então, o perguntar faz com que tenha uma liderança de portas abertas, um desenvolvimento, desenvolve também no colaborador o intuito dele também prestar atenção no que está acontecendo, ele se sentir parte, isso gera comprometimento. Nossa, a pergunta, assim, é uma das grandes ferramentas da comunicação. E comunicação, porque quando eu pergunto, eu gero consciência no outro. Sabe que até alguns dias atrás também veio uma outra profissional, eu não vou recordar quem era, mas a gente falou justamente disso, dessa comunicação não violenta, né? Enfim, até a comunicação mais assertiva, que é justamente isso, porque às vezes o chefe tradicional que a gente está falando antes é aquela pessoa que vai determinar coisas e simplesmente não vai perguntar, porque aconteceu alguma coisa errada, vamos mudar e eu tô mandando. Isso. Já o líder vai te perguntar por que aconteceu dessa forma. E aí você vai ter como se explicar e talvez ele vai dar soluções para aquilo, né? Como é diferente. Nossa, totalmente. E daí o que acontece? Nesse segundo modelo do líder, existe um desenvolvimento, um entrosamento, um comprometimento, uma evolução em grupo. As pessoas se sentem úteis ali, se sentem parte, né? E aí você realmente vai estar fazendo esse papel. E olha o quanto de informação a mais que vem se você está perguntando para quem realmente está ali na ponta, para quem está experienciando. E olha o senso de autorresponsabilidade também que você vai gerar. Por quê? Porque a pessoa ela vai entender também que ela está ali para participar, ela tem que prestar conta, ela tem que falar, ela tem que estar ativa no processo. Sim. Então, são os dois lados, né? Beneficia os dois lados. E quem vai mais ganhar vai ser a empresa. Eu vou te perguntar uma coisa pessoal também, não deixa de ser, porque você trabalha com isso, mentoria de empresas e pessoas e assim por diante. Existe muita gente que não quer ser um líder, né? Existe. Deve ser meio frustrante um pouco, né? Porque às vezes você querer mostrar essas novas possibilidades ou diferentes possibilidades e empresários, pessoas que estão ali comandando pessoas, não terem essa visão. É um pouco também desafiador ao mesmo tempo para você, não é? É desafiador. Daí entra você trabalhar realmente o pessoal, trabalhar essa consciência dessa pessoa, né? Então, por isso que a gente faz avaliação de perfil comportamental, de características de crenças, de autossabotagem, para a gente compreender. Porque, assim, tudo que é o nosso querer ou não querer é o nosso mapa mental, é o jeito que a gente pensa, são as nossas crenças. Então, primeiro a gente vai olhar para isso, para entender o porquê, da onde vem esse receio, né? E muitas vezes vem de medo de se posicionar, medo de estar à frente, medo de errar. Então, são medos de perder, né? De perder, medo de subir e não dar conta, subir de carga e não dar conta. Então, são vários fatores que muitas vezes você consegue administrar. Às vezes também, porque foi assim até hoje, então você tem que mostrar os ganhos que terão tendo essa mudança de conduta, né? Mas também vai ter as pessoas, digamos, que realmente, para o empresário não tem, eu acredito assim, não tem como fugir. Se ele quiser crescer, ele precisa desenvolver a liderança, porque para crescer, para expandir, para realizar os sonhos dele, ele precisa de pessoas. Então, isso já é um baita de um motivador para ele entender. E não tem como fugir disso. Não tem como fugir. É lidar com gente. Ele vai lidar com gente em qualquer momento, né? Agora, se é uma pessoa que, de repente, ela está numa função, realiza muito bem uma função, por exemplo, sei lá, ele trabalha nesse setor de expedição, lembrei de uma situação específica, no setor de expedição, e tem uma oportunidade de ter um crescimento aí para ser um líder. De repente, ele nunca parou para pensar que ele podia ser. De repente, lá na casa dele, ele não tem essa cultura de liderança, nunca parou. E às vezes a empresa dialogar com ele, dar a oportunidade de conversar, mostrar que isso pode ser possível, pode ser que daí ele queira vir.
ou como pode ser que ele diga, me deixa bem tranquilinho aqui onde eu tô sossegado, vou continuar desempenhando bem a minha função, e aí fica claro para ambos. E aí a empresa vai entender se ela tem espaço para aquela pessoa que não quer se desenvolver, mas está desempenhando bem ali, ou não, porque tem, por exemplo, eu venho de uma experiência de frigorífico. Frigorífico cabe muita gente em vários setores, né? Em vários então, setores. muitas vezes, tudo bem a pessoa estar ali naquele setor durante muitos anos, né? Mas eu tenho outras pessoas que queiram crescer. Então, é muito assim do negócio. Mas aí, para a pessoa, o que eu gosto de dizer? Vou falar um negócio assim bem didático, sabe? Bem chique aqui que eu vou dizer. Fale. Para o profissional que está lá na empresa, quando ele fala que ele não quer ser líder, eu falo assim, que ele pega uma pedra desse tamanho, coloquem na cabeça dele no sentido do crescimento, do desenvolvimento. Ele se limita, né? Ele se limita muito. Então, é isso que ele precisa observar isso também. Sim. De repente, hoje eu não quero, mas será que daqui 5 anos eu não ia ter preferido ter me desafiado nesse momento e ter aproveitado uma oportunidade? Né? Porque se ele não quer liderar, não quer ser a pessoa que vai comandar aquele setor, ele vai ser comandado. E como eu disse, está tudo bem, não tem certo, Tá não tudo tem bem. errado. Né? Mas aí a pessoa precisa ter essa consciência de que ela está se limitando. E às vezes é por causa de um medo que pode ser driblado, pode ser apoiado, né? Que pode ser diferente, né, ao longo do tempo. E eu tenho certeza que muitas vezes as pessoas têm esse medo mesmo. Sim. E depois que vencem tudo isso, você fica imaginando, né, olha só, eu já podia ter feito tanta coisa na vida, mas agora não adianta. Tem que seguir a partir daí essa nova busca por coisas. E tem coisa mais gostosa do que isso, né? De que você vencer a si mesmo. É muito bom. E eu fiquei pensando, de repente, se tem alguém aqui nos ouvindo, né? Que essa pessoa realmente reflita, né? Possa até fazer uma listinha. O que me impede de querer ser líder? Né? Ou quem, às vezes, alguém nunca tinha pensado, agora ela vai pensar. Se surgir oportunidade na minha vida... Por que não? O que pior não? pode acontecer que eu não possa driblar? Por que não? Né? Pensar assim que realmente é uma oportunidade, você também vai ter assim, vamos pensar no líder. Olha o quanto que um líder contribui com esse liderado, desenvolvimento, de uma conversa, de mostrar uma visão diferente. Olha o líder farol aí, né? De mostrar tanta coisa. Então, assim, ser líder também é contribuição. É muito bonito esse papel, né? Quando o líder olha para isso. Quem de nós não lembra de um líder que inspirou, que falou alguma coisa, um professor que falou uma palavra bacana? Então, no líder você também vai ter esse papel. É a inspiração. É a inspiração. Isso aí. Que bom, né? Mais uma vez conversar com a Eliane Gavasso aqui no nosso programa, sempre trazendo essas informações tão gostosas pra gente de uma forma leve, porque é isso que a gente traz para vocês aqui no nosso programa. Às vezes são nessas conversas como essa que vocês se descobrem, talvez entendam que precisam mudar alguma coisa na sua vida, fazer realmente acontecer, acreditar muito mais em si mesmos, buscar alguma coisa diferente. Então, isso é muito bom. E eu agradeço mais uma vez a participação por aqui. E arriscar, né? Arriscar com Arriscar, risco calculado. Né? É bom demais, com risco calculado. Então tá, eu que agradeço, Thiago. Obrigado mais uma vez, até a próxima. Até.